nós éramos igual a outra. Tinha uma pessoa só, um assistente. Aí, quando um saía, como é que ficava? O síndico ficava chateado, que não conseguia falar com o executivo de relacionamento. Então, era um caos. Então, por isso que a gente, né, criou esse modo, vamos dizer assim, de atendimento. Então, hoje nós vamos falar aqui de administração de condomínio. Esse nome é administração entre aspas, né? Nós somos a empresa, como eu falei, de consultoria, mostrar o melhor caminho para vocês, esse é o nosso dever. E eu gosto muito de falar nisso. Uma vez, quando eu cheguei, eu tenho 18 anos de empresa, tá, gente? Logo quando eu cheguei na empresa, eu comecei lá de baixo, eu era uma pessoa também de atendimento, e teve um síndico que falou, eu preciso fazer uma previsão orçamentária, né, para que a gente possa reduzir aqui as despesas do condomínio. Eu disse, opa, ok. E naquela época não tinha muita tecnologia, a gente era mais na base do Excel, fazia planilha ali, no papel, tenta daqui, tenta dali, ligava para alguns fornecedores, tentava baixar, pronto. Nessa eu fui, né, fazer essa reunião, né, com toda a gestão, para fazer uma nova previsão daquele ano letivo, para tentar reduzir, para que não aumentasse a cota de condomínio. Comecei pelas tarifas bancárias. Lá eles tinham, né, se eu não me engano, acho que era Banco do Brasil, e a tarifa na época do Banco do Brasil era altíssima. Era tipo 5, 10 reais para a época, era muito alta. Né? E a gente tinha uma parceria no Bradesco, onde a tarifa acho que era 1,50, 1,80, na tarifa R$ 2, era uma tarifa baixíssima em comparação, né, ao Banco do Brasil. E era um condomínio de mais ou menos 150 unidades, tá, gente? E quando eu comecei a mostrar para ele, demonstrar que a gente conseguiu, ele mudando de banco, que baixaria o valor da tarifa dele, fiz uma conta rápida lá, olha, você vai reduzir aqui R$ 8 por unidade, 8 vezes 150, né, dá tanto por mês, por ano você vai ter uma economia de tanto. E aí ele olhou para a minha cara, vamos pular para o próximo, porque o banco eu não mexo. Mas por quê? Porque o gerente é meu amigo, foi criado comigo, enfim. Eu só estou demonstrando esse exemplo para vocês, né, porque realmente a administradora ela não vai conseguir mandar. A gente vai mostrar o melhor caminho. E a decisão sempre é da gestão e de vocês, condôminos, né? Então, é só para a gente fazer um comparativo para entender, tá, gente? Se eu tiver muito rápido, pode falar. Pronto, aqui vem a parte boa, a parte da transparência, tá? Todo o nosso demonstrativo financeiro mensal, ele é totalmente digital, tá, gente? O que é isso? Eu sei que algumas pessoas vêm de residência como casa, mas algumas pessoas também vêm de condomínios. Quando você recebe seu condomínio, você recebe um boleto para pagamento daquela cota condominial, ok? Dentro desse boleto existe uma despesa resumida lá. E um condomínio do tamanho de vocês, ele vai ficar bem acoplado, né? Ele vai ficar bem resumido. Então, vai estar lá, por exemplo, prestação de serviço, 35 mil de prestação de serviço, mas dentro daquela prestação de serviço vai estar ali várias coisas, pintura, reforma de alguma coisa, eletricista, então vai ter várias coisas. Isso confunde muito o condômino, né? E a gente era assim no passado. O que fizemos para mudar, gente? Nós mudamos o sistema operacional da empresa. Hoje, nós não trabalhamos mais com Conde 21, a gente trabalha com sistema áreas, né, aonde quando vocês receberem esse boleto de condomínio, isso qualquer condômino, tá? Vai ter um QR Code e vocês vão poder estar acessando esse balancete que está passando o videozinho aqui, tá? E é um balancete interativo, não é um balancete digitalizado, não. Ele é um balancete interativo. Qual é a diferença disso? A diferença do interativo para o digitalizado. Digitalizado, você vê com essa bolinha do mouse aqui, gente, ó, né? E começa a passar, né, todas as folhas. Imagine você chegar na última folha, daqui a pouco mudar de novo para a primeira folha, ou colocar um número lá. É um transtorno. No interativo é diferente. Quando você receber lá, vou pegar aqui um exemplo de uma pessoa, Janailton Lopes, está aqui tá aqui. Janailton Lopes prestou um serviço. Quando você clicar lá, prestador de serviço, senhor Janailton Lopes, né, ele vai aparecer lá o serviço dele que ele fez, a nota fiscal e como foi feito o pagamento. Então, isso não é mais para gestão. Morador não precisa descer mais para a administração para tirar dúvida. Ele vai ter o seu balancete na íntegra. Tá, gente? O sistema operacional nosso permite isso. Então, a gente consegue demonstrar isso para vocês através de um QR Code. Além disso, né, as segundas vias de boleto, vocês vão poder
receber via e-mail, tá? Vão poder pegar pelo aplicativo, através via WhatsApp, né? Vocês colocando o número lá do CPF seu ou o número do seu de cliente, então vai chegar lá no nosso robozinho, vai chegar essa segunda via de boleto. Sabemos que o boleto ele é durável por 30 dias, né? Após isso aí não é com a gente, provavelmente vocês vão contratar uma assessoria jurídica para verificar isso, né? Então, mas ele fica também nesse nosso aplicativo e também via WhatsApp, tá? Além disso, né, o nosso app ele vai poder fazer reserva de espaço. A gente vai cadastrar todas as reservas de espaço de vocês, né, para fazer lá as reservas, ver as datas que tem, né? Além do controle de acesso a visitantes prestadores. Vamos lá, gente. Esse controle de acesso a visitantes prestadores é uma ferramenta que já está pronta, mas a gente está só verificando alguns detalhes. Ninguém tem isso, tá, gente? As ferramentas de controle de acesso hoje, para vocês terem ideia, elas são de forma separada e são do próprio sistema. Então, existe lá sistema de interface de entrada de moradores ou prestadores de serviços através de um Control ID, ou de uma outra empresa. E isso existe lá um software para isso, né? Não. Através desse controle nosso, que a gente está fazendo essas adequações, do nosso próprio aplicativo, vocês vão poder colocar lá, liberar os visitantes, né? Liberar seu prestador. Através disso, eu acredito que em torno aí, né, de 3 meses aí, essa ferramenta já esteja 100% aí. Ainda não está, mas ela vai poder ser apresentada o mais breve possível. Mas as segunda via de boleto, reserva de espaço, o setor de encomendas, que é super importante, eu já vi no portfólio de vocês aqui, que o setor de encomendas ele já está também prontinho, né? Lá vai ter uma sala para isso, então a gente vai colocar também uma pessoa para fazer esse setor de encomendas, e você, através do seu QR Code, do seu celular, ou de um número de identificação, você vai poder pegar essa encomenda lá. Tá bom? Além disso, também, eu vou mostrar para vocês o nosso portal, né? O nosso portal 360 também, que ele já é uma ferramenta mais de gestão, tá? O que é isso, a ferramenta do portal 360? Hoje, gente, melhor, antigamente a gente fazia, por exemplo, os controles de manutenção de forma planilhada, né? Por exemplo, com algumas planilhas em Excel. Então, se você tinha um controle de recarga de extintor, que você tem que fazer todo ano, de uma lavagem de reservatório de tanque, que é cada 6 meses, que é controle de pragas a cada 3, 4 meses, depende, né? Controle de piscina, manutenção de piscina, né? Então, assim, tem várias coisas que a gente fazia esse controle através de planilha de Excel. Hoje, não. Hoje, você faz tudo em uma ferramenta só, que é esse portal do Grupo Solução. Então, o problema vai ser só a primeira alimentação, depois ele já vai andando sozinho. Então, por exemplo, quando estiver vencendo vou falar aleatoriamente aqui, uma recarga de extintor daqui a um ano, 30 dias antes já estoura um pop-up na tela da administradora, na tela do condomínio, e se o síndico quiser também na tela dele, informando que vai vencer daqui 30 dias aqueles extintores. Com isso, já vai uma mensagem para o departamento de compras, se o condomínio quiser fazer os orçamentos também, fique à vontade, mas já vai essa mensagem do departamento de compras, nós vamos fazer esses orçamentos e apresentar a gestão para que seja autorizado. Tá? Então, essa ferramenta ela também já está pronta, ela já vai estar, né, junto com a nossa taxa de administração, e além disso, desse portal, vai poder ser colocado também todo o inventário do condomínio, né? Quando tiver o condomínio todo já alimentado lá, né? Todo já bonitinho, com suas cadeiras, suas mesas, já todo enquadrado no nível que tem que ser, nós vamos tirar essas fotos, né? E poderá ser tombado esses patrimônios e vai ficar, né, também nesse sistema, e isso poderá ser divulgado para vocês, moradores. Tá bom, gente? Deixa eu dar uma passadinha aqui. Maravilha. Esse aqui é um ponto muito importante também. Gente, a gente conhece os nossos concorrentes, tá, pessoal? E, assim, eu até sugiro que vocês visitem as empresas, né? É bom, antes até da contratação, se der tempo, um grupo pequeno de pessoas aí, 3, 4 pessoas, visite as empresas, né?
Hoje nós somos a única empresa que tem um setor de implantação. Tá? O que é isso? O que é o setor de implantação? Para que serve o setor de implantação? A gente sabe que quando esse condomínio ser implantado, as pessoas vão querer as coisas tudo muito rápido, né? E é praticamente impossível você não ter essa rapidez se você não tiver um setor de implantação. Então, a gente vai estar fazendo o planejamento orçamentário, o levantamento completo do enxoval, o que o condomínio de vocês vão precisar, né? As assembleias, a gente tem toda a estrutura para fazer, tanto presencialmente como híbrida ou online, né? A apresentação clara das regras de convivência, por quê? Porque quando entregar a chave, né, a assembleia ela vai ser marcada, mas a gente precisa ter umas primeiras regras para ser colocado em ata, porque esse regimento interno vai ser construída, né, a quatro mãos, né? Vai ter que ser construída a quatro mãos, porque a decisão, né, vai ser de vocês ali, o que vai ser colocado, o que não vai ser colocado, quais vai ser os regramentos, o que pode fazer, o que não pode fazer. Isso demora um tempo, mas você precisa colocar pelo menos as regras básicas de convivência e se em ata, para que o condomínio de vocês fique realmente um pouco mais organizado. Se a gente não fizer isso, gente, realmente vira bagunça, tá? E lembre-se, são mais de 1.000 unidades. Então, quanto mais pessoas, o problema é maior. Não vamos aqui, né, esconder. Tá? Os apoios completos para aprovação de convenção e regimento, sabemos que, né, nenhuma administradora de condomínio pode fazer qualquer tipo de cobrança ou pode fazer qualquer tipo de alteração de convenção e regimento, sabemos disso. Isso tem que ser feito por um escritório, né, de assessoria jurídica, porém, toda essa parte de secretária, de ajuda, né, de estar ali, né, ajudando vocês, mudando esse texto, né, depois da decisão, né, aí de vocês juntamente com o jurídico, vai estar ali fazendo, né, essa alteração. E, claro, a parte de cadastro de abertura de CNPJ com toda a orientação jurídica. A tenda costuma dar entregar para vocês o condomínio com CNPJ. Se eles oferecerem isso para vocês no dia da Assembleia, aprovem, porque é muito bom, é uma burocracia a menos, e aí vocês vão conseguir ter a sua conta bancária mais rápida, vão poder colocar, né, todas as concessionárias e qualquer contratação, né, de prestadores de serviço ou compra de equipamentos já com o CNPJ de vocês. Então, se ela entregar, se ela falar, olha, a tenda vai dar o CNPJ de vocês, a minha sugestão é que vocês aprovem. É menos um problema, tá, gente? Uma passadinha aqui. Então, tudo isso que eu falei, transparência financeira em tempo real, né? A nossa conciliação bancária é automática, então a gestão ali vai poder ter a inadimplência ali diária, né? A gente costuma trabalhar de forma, toda a programação financeira, né, é a gente que faz, e toda a autorização, né, dessas despesas é o síndico gestão que faz, tá bom? Pronto. Passando a parte de administração condominial, né, que é a parte de controladoria, vamos falar um pouquinho de facilities, que é a terceirização de mão de obra. Pessoal, essa é uma das partes também extremamente importante. O quadro de vocês, a gente vai fazer esse estudo, né? Provavelmente não vai ser um quadro pequeno, vai ser um quadro grande. E para gerir um quadro de colaboradores desses, a gente precisa de ter ferramentas de tecnologia. Tá? Tudo isso que eu estou falando aqui, como eu falei, se vocês quiserem criar um grupo de moradores e quiserem visitar nossa sede e a gente demonstrar isso em loco, a gente pode estar fazendo, tá? Então, tudo começa com pessoas, a gente faz essa implantação, né, de condomínio, né, com o nosso coordenador, nosso gerente, apresenta. Antes disso, desses colaboradores eles serem, né, qualificados, né, para prestar o serviço, eles fazem um treinamento básico, depois fazem um treinamento em loco, dentro do condomínio, principalmente pessoal de limpeza, tá? Há um acompanhamento desse supervisor no condomínio, além daqueles supervisores, daqueles gerentes, onde o condomínio de vocês precisarão ter. Depois, passar aqui, deu uma travada, pronto. Depois disso, a gente vem as ferramentas, as tecnologias que a gente tem implantado, tá, gente? O nome dessa tecnologia é Gestão Mais. A gente vai poder estar implantando no condomínio de vocês. O que é isso? E o que acontece muito quando o condomínio ele inicia, né? Quando ele nasce, né?
muitos de vocês vão fazer alguma reforma no apartamento, tá? E sabemos que em cada torre vai ser 15 andares. Então, imagine a demanda para que a gente possa deixar, né, esse condomínio aí de forma, vamos dizer assim, agradável, né? Porque para você cuidar de 15 andares, 8 torres, você tem que ter gente. Mesmo assim, você colocando uma pessoa somente para aquela torre no dia todo, pode acontecer alguns problemas, entre aspas. Vamos dizer que o nosso colaborador ele esteja lá no 5º andar e ele acabou de limpar o corredor. Está lá limpinho, e tem um QR Code naquele corredor, naquela torre. Ele vai ali colocar uma foto daquele corredor ou daquela área comum ali feita, que foi feito o serviço. Quando ele está lá no 8º andar, já chegou a senhora, deixa eu pegar o nome aqui de alguma pessoa, chegou a senhora Lívia, de casa, chegando ali em casa, viu aquele corredor todo sujo. Só que ali, quando ele saiu desse 5º andar e ele já está no 8º, nesse tempo, chegou o prestador da senhora Gláucia, que foi fazer um rebaixamento de gesso e belou o corredor todo. Então, se a gente não tem essa ferramenta para demonstrar a vocês, por exemplo, vai pensar o que a empresa não fez aquela limpeza. Então, através desse QR Code, a gente provando, a senhora Gláucia, a senhora Lívia vai poder chegar lá, deixa eu ver se realmente já passou aqui, fez a limpeza. Não, está aqui. Fez a limpeza 11h15 da manhã, está aqui a foto, está limpinha as coisas aqui. E aí a gente tem como identificar, né, que aquela sujeira que foi feita de um outro prestador, um horário que já foi passado. Nada impede, né, que seja feito uma ligação para a administração do condomínio, para o supervisor, para que a gente volte a limpar aquele corredor. Gente, não existe nada engessado, né? Tudo tem que ser feito, conversado, da melhor forma possível para que vocês não sejam prejudicados. Então, essa ferramenta ajuda também, né, a criar esse controle de regramento. Antigamente, a gente fazia, a gente chama aqui na empresa como escala de trabalho, né, que a gente era muito no papel na época. Então, está lá o SG João ou Joana. Chega lá, vai estar lá, vai ter que fazer a limpeza do elevador aqui, depois você vai fazer a limpeza do corredor, 11 horas você vai fazer a limpeza de tal área, e por aí vai, ele ia ticando no papel. Hoje não dá mais para você trabalhar no papel, hoje você tem que trabalhar realmente com ferramentas tecnológicas para que possa demonstrar transparência para os condôminos, para vocês aí, melhor dizendo, tá? Com isso, né, a gente tem uma central de inteligência, que é uma mesa 24 horas, onde a gente sabe em tempo real, né, as ausências, as férias desses colaboradores, as substituições imediatas, né, a supervisão remota disso. O que é isso, Edson? Simples. Sem essa ferramenta, vamos dizer que um funcionário ele chegue 8 horas dentro do condomínio de vocês, tá? E deu 8h15, ele não chegou. Para o nosso colaborador líder, né, supervisor, gerente, identificar isso, fazer aquele checklist de todos os colaboradores é muito complicado. Você fazer isso à mão, a olhômetro, gente, é muito complicado. Então, como é que a gente identifica isso? Se deu 8 horas, ele vai bater um ponto, esse ponto é totalmente digital, tá, gente? E vai ser somente ali no perímetro de vocês. Então, se ele não bater um ponto, por exemplo, até umas 8h15, essa mesa de operação vai estar ligando para esse colaborador e perguntando por que ele não bateu ponto. Então, ali a gente vai identificar se ele teve algum problema de atraso, se teve algum problema de trânsito, se ele está chegando no condomínio, ou se foi um erro de esquecimento dele, que ele não bateu ponto. A gente vai saber disso e isso vai gerar um relatório. Se no caso de falta, imediatamente a gente já envia, né, uma mensagem para o supervisor, né, de área, que é o supervisor de plantão, onde ele vai levar esse colaborador. Tá? E no caso desse relatório, ele é feito de forma mensal, por exemplo. Então, a gente tem como identificar como foi o trabalho daquele colaborador. Se o porteiro, por exemplo, chegou atrasado, quantos dias ele chegou atrasado, quantas vezes ele colocou atestado médico, se ele teve alguma falta. Então, sai um relatório desse colaborador para a gente. Então, a gente tem como gerir essa capacidade, se realmente esse colaborador ele está fazendo um trabalho bom aí no condomínio de vocês.
A gente pegou, isso já tem alguns meses, tá? Deve fazer aí uns 6 meses, mais ou menos, aí, gente. Acho que foi em dezembro. Um médico de Lauro de Freitas, ele conseguiu entregar em torno de 160 atestados médicos, né? Para colaboradores nossos. 160 atestados médicos em um único mês. Aí a gente verificou através dessa ferramenta e pensou, ou é fraude, ou alguém está fraudando, né, esse atestado médico, ou realmente ele está dando por algum motivo. Tá? A gente fez uma denúncia devido a todos esses atestados médicos e realmente a gente conseguiu, né, resolver e não teve mais esse tipo de problema. Então, essas ferramentas desses BIs aqui são realmente para que possa mostrar um melhor atendimento na hora da prestação de serviço. Quem não tiver, gente, uma ferramenta dessa, me desculpe, ainda mais um condomínio com 1.611 unidades, não vai conseguir fazer uma boa administração. Então, com isso, a gente tem tudo isso que eu falei, um controle total da operação em tempo real. Isso aí é uma foto realmente da nossa tela, fica uma TV enorme lá, tá, gente? Então, nossa mesa de operação, ela tem ali, né? Então, no dia lá, a gente identifica a quantidade de faltas. Nós temos uma reserva de 10%, tá, gente, de colaboradores todos os dias em nosso escritório. Então, hoje, se a gente tem aí em torno de 2.500 colaboradores aí, a gente tem em torno de 250 profissionais, porteiros, né, ASGs, zeladores, dentro de nossa estrutura. Claro que nem sempre são aproveitados, mas para esse colaborador não ficar parado, né, o que a gente faz? A gente faz alguns mutirões que eu vou estar apresentando aqui na frente. Né? Então, a gente identifica o supervisor que está faltando um pouco de limpeza naquele condomínio, então a gente manda uma equipe grande para que ajude nesse mutirão de limpeza lá por 1, 2, 3 dias. Essa é a ferramenta que eu falei para vocês do ponto, né? Por quê? Porque esse ponto não é só para fiscalizar funcionário, não, nosso não, tá, gente? Ele é uma ferramenta para ele mesmo. Como vocês estão vendo aqui no vídeo, ele vai ver quando o vale alimentação dele entrou, quando o vale transporte dele entrou, o ponto dele que ele vai poder bater esse ponto dele, acaba com aquela questão de ponto britânico. Se ele tiver qualquer tipo de problema, né, ou dúvida no contra-cheque dele, ele vai poder mandar uma mensagem direto para o nosso departamento pessoal. Isso não vai precisar ele se deslocar até lá a empresa ou telefonar. Através de uma simples mensagem, ele vai poder ali conversar e vai ter esse tempo-resposta também. Então, para o funcionário, isso também é muito bom. E a gente vai estar colocando esse sistema também, né, de operacional de ponto, de registro de ponto, aí dentro do condomínio. Passando aqui. Então, como eu falei, os colaboradores, eles são treinados, eles são colocados dentro de uma sala de aula, tá, gente? E ali são demonstrados, são uns vídeos, né, de alguns acontecimentos de condomínio que acontece. Tivemos, inclusive, eu não posso falar a questão do nome do político, tá? Mas tem um condomínio nosso, por exemplo, a parte de prefeito, governador, que mora num dos condomínios nossos, né? E esse condomínio, quando ele foi adentrar lá, a construtora não passou, né, os dados que ele estaria morando lá, né, nesse condomínio. E o nosso porteiro, né, mesmo ele sendo vamos dizer assim, uma pessoa de autarquia alta, né, não deixou ele adentrar. Né? No início ele ficou chateado, ele se identificou como tal, né? E o porteiro falou lá, gente, infelizmente, senhor, infelizmente eu não posso, o senhor não está aqui na lista, está em nome de outra pessoa. E aí a gente ligou para a construtora ficou desesperada lá, mandou autorização rápida, falou que ele era realmente o proprietário, que já tinha, né, comprado aquela unidade, e a gente fez a entrada dele. Logo depois, ele mandou uma nota parabenizando isso da gente. Né? Então, isso acontece no condomínio. A pessoa pode fazer escândalo lá,
eu sou aqui, estou aqui, vou fazer, sou primo, sou irmão. Se não estiver identificado lá na portaria, gente, se não estiver autorizado por vocês, né, esse colaborador não vai. Claro que a gente não vai conseguir fazer isso manualmente, tá, gente? Isso vai ter que ser implantado ferramentas tecnológicas, como controle de acesso, câmeras, né, Face ID, para que isso possa ser feito, né? Fora isso, não temos como fazer. Então, no início, a gente vai precisar muito correr, né, com tudo isso, né, para que podemos, né, exercer um atendimento aí de excelência para vocês. Gente, eu gosto de ser bem transparente com tudo. Então, no final, qualquer tipo de pergunta que vocês fizerem, eu vou responder com maior clareza, tá? Vou tentar responder com maior clareza. Então, nosso operacional, além de toda nossa equipe que vai estar em loco, né, vai estar também o nosso supervisor, né, com plano de contingências, visitas técnicas, né, os feedbacks individual lá para os colaboradores, né, e os POPs, que isso, para mim, é uma das coisas mais importantes. Eles vão ter procedimentos padrões, né, operacionais padrão lá. Então, ele vai ter procedimentos para que todos os dias eles saberem, né, o que fizer, o que é para fazer dentro do condomínio. Um pouquinho de multirões aí, né, que nós fazemos. Isso quando a nossa reserva está lá parada, então, o condomínio precisando, a gente sempre manda. Isso é um upgradezinho para vocês, tá? Terminando aqui a nossa apresentação, que é um projeto social, a gente não faz divulgação, gente, porque, infelizmente, algumas pessoas confundem, pensam que a gente faz o projeto social para se aparecer, mas não é. Eu nem gosto de falar, mas alguns nossos clientes participam, né, desses projetos. E, assim, eu fico muito contente quando eu vou para alguns deles, né? Então, a gente tem projetos aí com a Martagão de Esteira, né? Campanha Natal Sem Fome, Inverno do Agasalho, né? Então, a gente distribui brinquedos, né? Para algumas comunidades. E isso tudo com a ajuda de vocês. A gente não vai sozinho, não, né? Todos os nossos clientes ajudam a gente. A gente faz lá uma apanha, né, total disso, marcamos um final de semana e fazemos esse lindo projeto aí. Aí alguns de nossos clientes, tá, gente? Espero aqui, né, futuramente botar bem grande aqui em cima, né, em Cantos de Piatã, né, no condomínio de vocês, vai ser uma satisfação enorme a gente poder ajudar, e são alguns de nossos clientes. Como eu falei, a gente tem clientes, por exemplo, o Lepark, que tem 1.200 e poucas unidades, né? Tem ali o Brisas Paralela, que tem 800, nós temos o Águas, né, de Sauípe, que tem 2.600, aí temos condomínios Tenda MRV, né? Por exemplo, Elevador Lacerda, né? Temos o Ponta de Humaitá, nós temos Jardim dos Namorados, por aí vai. É muita gente, tá? Como eu falei, só em Salvador e região metropolitana são 900. Então, vai ser uma satisfação enorme eu poder colocar aqui, né, o condomínio de vocês aqui, tá? No nosso portfólio. E aqui também muito legal, né? Eu falei no início, para trabalhar com condomínio tem que gostar, tá, gente? Não é só precisar, não. Eu sei que muita gente trabalha porque precisa, mas tem que gostar também. E como é que a gente consegue manter esses colaboradores internos do nosso escritório se motivados, né? Então, a gente faz campanha para eles também, né? Então, aqui, por exemplo, na parte de cima, a gente fez a nossa corrida, né, ali em Patamares, né? A gente, com todos os colaboradores internos, foi muito legal. Temos corrida de bicicleta, a gente faz sorteio para esses colaboradores internos, com viagens. Então, isso a gente mantém, né, motivados aí. Por exemplo, a gente, no Carnaval, para quem gosta, a gente fez, já pelo segundo ano, a gente fez todo o camarote do Planeta Band, né? A gente fez toda a parte de limpeza e segurança. Foi um sucesso, graças a Deus, 2 anos sem reclamação nenhuma, gente, né, no Planeta Band. E é uma multidão de pessoas. E a gente sorteou os nossos colaboradores internos lá, abadás, né? E eles ficam extremamente satisfeitos. E também distribuímos, também fizemos sorteios, né, para alguns de nossos clientes também. Então, ela faz um cadastro, né? Recebe o número, a gente faz o sorteio
entrega. Então, a nossa empresa também, ela sempre investe nesse colaborador interno, que, para mim, é super importante deixar ele motivado, porque, senão, gente, realmente é bem complicado. Aqui é um pouquinho, né, da gente que as pessoas falam, né? O Jornal à Tarde, como eu falei, já fez uma pesquisa. Esse que está aparecendo aqui é Adelmo Corrêa, nosso presidente, né, da empresa, falando na entrevista na Band, na maior administradora de condomínio do Nordeste, aparecendo aqui também Graziele, que é a nossa diretora, né, comercial e a diretora de marketing, novos negócios. Então, eu também não gosto muito de divulgar isso não, sabe? Mas aí, como as pessoas falam da gente, porque é complicado. Hoje eu estava conversando com um síndico e ele estava falando assim, poxa, Edson, é difícil, né, que quando a empresa erra por algum motivo, esse erro, ele absorve para 10, 15, 20 pessoas, mas quando ele faz alguma coisa boa, né, as pessoas às vezes esquecem. Então, o erro é muito mais lembrado do que as benfeitorias, né? Mas isso faz parte do negócio, tá, gente? A gente já é acostumado com isso, a gente não vai conseguir agradar a todos, mas eu tenho certeza que fazer um bom trabalho aí, a gente vai procurar, sabe, fazer e trabalhar com excelência. Eu vou finalizando, né, a apresentação, eu vi já uma pessoa aqui falando de valores, né, como eu falei no início, né, eu prefiro, né, que a gente faça um projeto legal, atento, não fazemos só proposta com números, né, somente com o quantitativo de pessoal ali, com a taxa de administração, fazendo tudo que a gente pode proporcionar, tudo isso que eu falei, a gente colocar no papel e poder apresentar para vocês aí. Né? E, assim, eu prometo fazer isso em tempo recorde, tempo máximo, no máximo aí semana que vem, eu já envio para Nino, que é o meu contato, para que possa fazer essa distribuição para vocês aí. Pode ser dessa forma, gente? E aí eu abro agora para perguntas aí e fiquem à vontade. Me desculpe por alongar tanto tempo, tá? Fiquem à vontade. Edson, obrigado aí pela sua apresentação, muito bacana, muito esclarecedora. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode ou ligar o microfone ou levantar a mão aí aqui no Meet para a gente, né, dar uma sequência organizada, por favor. Vocês já estão começando a fazer entrevista também com síndicos profissionais? Como é que está esse andamento aí? Nós terminamos na semana passada as entrevistas com o síndico e agora você é o primeiro com empresas administradoras. E aí a gente Ah, tem, maravilha. nós temos algumas opções aí a serem entrevistadas ainda. Entendi. Nino, a Tenda já informou para vocês qual a perspectiva de entrega do empreendimento? Não, não. Tem aquela coisa do rádio peão, né, que rola quando a galera vai fazer Sim, a vistoria. Aí a previsão é que eles sim. entreguem em julho, né? Mas no contrato está Tá. outubro deste ano. A gente acredita que ainda entregue dentro de 2 meses aí. Eles são bem rápidos aí, tá? Eles costumam, inclusive, entregar antes do tempo acordado. Tá? Eu vi Sim, o sim. portfólio aqui de vocês, vai ser, acho que o primeiro condomínio deles, assim, meio que macro, né? Eles vão entregar bastante parte de área comum, né? Vai ficar, acredito eu, bem legal. E essa escolha de sindicância profissional, gente, é bem importante. Só para a gente não se alongar muito, existe um tripézinho, né, que a gente fala aqui, uma cadeiazinha que a gente tem que ficar um historiando todo. O síndico profissional nunca pode ser, na minha opinião, tá, gente? Como sugestão, não sou dono da verdade, não, pelo amor de Deus. Mas, assim, o síndico profissional nunca pode ser da administradora, nunca. Como é que um síndico profissional vai assinar a mesma conta que ele está fechando? Então, o síndico profissional tem que ser, né, ele ser síndico profissional, administradora, né, porque algumas empresas falam assim, não, nós temos aqui o dono, que é da administradora, ele faz trabalho de síndico profissional aqui e administra. Isso não dá certo, na minha opinião.
Tem que ser um síndico profissional, tem que ter uma administradora e tem que ter uma assessoria jurídica também separado. Até porque isso que a OAB, juntamente com o Ministério Público, ela acabou com isso. Porque antigamente as administradoras de condomínio faziam essa assessoria jurídica e fazia cobrança. E não é um know-how de administradora. A administradora de condomínio tem que forrar em administração, jurídico em assessoria jurídica, né? Manutenção em manutenção e sindicância lá, ou morador, ou profissional, para ser o gestor ali, né? Então, assim, eu acho que a escolha de vocês, né, por ser síndico profissional, eu acho que é a escolha correta, porque um síndico morador, realmente, para encarar essa implantação é bem complicado, né? Eu acredito que o caminho realmente é esse, tá? Certo, obrigado, Edson. Edson, eu tenho uma pergunta. Quais são os valores, né, de convenção trabalhistas que vocês utilizam? Nino, obrigado. Excelente pergunta, tá? Vamos lá. Gente, dentro do nosso, vamos falar aqui em Salvador, tá? Existem dois tipos de convenção, tá? Uma para condomínios e outra para condomínios também. Como é que é isso, Ed? Duas para condomínios? Sim. Só que é uma diferença, né? Uma CCT, uma convenção coletiva, é para administradora de condomínio, para empresas terceirizadas. Ou seja, existe um valor, né, onde esse pessoal de facility, de terceirização de mão de obra, que a gente adota essa convenção. Se o condomínio adotar, em algum dia, por essa mão de obra ser orgânica, é uma outra convenção, que a gente chama que é a convenção de condomínio, né, onde os colaboradores eles são de forma orgânica. Os salários são praticamente o mesmo, tá, Nino? Né? Mas não existe algumas divergências pouco que eu vou falar para você aqui agora o nome delas, tá? Uma é a Sindicov e a outra a Sindeconde. A Sindilimp é mais para corporativo, tá? A Sindilimp é mais para corporativo, mais estabelecimentos comerciais, né? Hospitais, essas coisas, né? Mas para condomínio é mais essas duas convenções aqui que são utilizadas na maioria das vezes, Sindicov e Sindeconde. Inclusive, eu posso enviar essa convenção posteriormente para você, se você quiser, tá, Nino? Certo, por favor, agradeço. Nada. Ainda dentro desse mundo, né, vamos dizer assim, de RH, você poderia falar para a gente aqui qual é o valor, né, que vocês pagam para um administrador e para um auxiliar administrativo dentro desses... Tá, vamos lá. Gente, ó, o administrador, na convenção coletiva da categoria dele, é uma piada, tá, gente? Não chega nem a R$ 2.000, esse administrador. Na convenção coletiva da categoria, existe um teto mínimo de R$ 2.000. Só que, gente, num condomínio como o de vocês, a gente não consegue, de jeito nenhum, achar uma pessoa para fazer uma boa administração com esse valor. Não tem como. A gente tem que realmente procurar profissionais qualificados. Acredito eu aí, Nino, que a gente encontre uma pessoa boa, né, para gerir esse condomínio aí, um valor aí em torno de R$ 4.000, tá? 4.000 em diante. Esse é um valor de um gerente de condomínio. Um assistente você consegue um pouco menos, em torno de R$ 2.200, aí, R$ 2.500, em torno disso. Mas um gerente de condomínio, uma pessoa capacitada, que já tem uma bagagem, a gente vai encontrar com um valor desse aí, 3.800, 4.000, um pouquinho mais, 4.200, por aí, tá? Show. Acho que tem uma pergunta aqui no chat. Tem uma pergunta, seu Janailton, aqui, uma pergunta super importante também, tá? Super importante. Seu Janailton, a gente é pago, né, para que a gente, como eu falei, para prestar uma consultoria para vocês. Então, se a gente, por exemplo, deixa de fiscalizar, e a gente tem um setor, por exemplo, tributário, um exemplo que eu vou dar para o senhor, de uma retenção de nota que não foi feita, e se a gente não informou para o condomínio, isso, inclusive, está no nosso contrato. A gente tem que pagar, né, por esse erro. Então, se a gente deixar de fazer, né, essa operação de informar para vocês o que tem que fazer, é uma falha nossa. Mas já aconteceu também
de a gente informar que o condomínio para o síndico que tem que fazer aquela retenção e o síndico não ser feito. E aí, o que a gente faz? A gente manda por e-mail isso, né, registra isso para que isso depois, futuramente, não caia na nossa competência, tá? Mas, claro, se tiver qualquer problema operacional e se for constatado, vamos dizer assim, um erro de operação, a gente vai ser penalizado por isso. Deixa eu ver aqui uma pergunta de senhora Regineide, é isso? É isso mesmo, Edson. Espera aí, deixa eu ver aqui, deixa eu buscar aqui. Pela sua experiência, um condomínio entregue por fases. O valor do condomínio fica muito alto para os condôminos na primeira fase? Interessante essa pergunta, né? Está vendo como é que é bom a gente não fazer essa previsão orçamentária logo de cara? A Tenda informou para vocês que essas 15 torres não vai ser entregue de uma vez, vai ser entregado por fases? Seria isso? É isso. O nosso condomínio será entregue faseado, né? E, se eu não me engano, acho que é 1, 2 e 3. Ou é isso mesmo. 1, 2 e 3. Então, vai ter entregue, então, 3 torres primeiro? É isso mesmo? É isso? São 3, a Ou primeira não? fase são 3 torres que já estão prontas, né? Ah, A torre 1, a torre 2 e a torre 3. isso, e, gente, essa informação para a gente é importantíssima. Então, assim, sabendo disso, até para responder, né, a pergunta aqui do nosso vizinho, inicialmente, a gente não pode entrar com quadro total, de jeito nenhum, porque aí vocês vão estar pagando pelas outras pessoas. Então, a gente tem que entrar com quadro mínimo, um quadro realmente somente para fazer a gestão dessas primeira fase, vamos dizer, dessas 3 torres. 3 torres, Né? isso. Isso, dessa primeira fase, e aí depois a gente vai estar fazendo o restante. Inclusive, eu sugiro também, Nino, que a gente faça a parte do enxoval faseado, tá? Só compre a parte do enxoval aqui, o necessário inicialmente, sabendo que depois, né, se o pessoal da primeira fase fazer esse pagamento desse enxoval, posteriormente, o segunda e a terceira fase vai ter que fazer o reembolso disso para a conta do condomínio. Então, é melhor a gente também fazer essa compra desse enxoval de forma faseada e que não compre tudo de uma vez. Essa é como sugestão, isso justamente para não encarecer a cota de condomínio e a cota de implantação de vocês, tá? Justo, né? Você mencionou aí que tem uma reserva, né, de funcionários. Essa reserva de funcionários, ela seria... Deixa eu só formular aqui a pergunta para que fique claro para todo mundo entender. Se essa reserva de funcionários que você tem, ela seria para todos não são os postos que eu queria usar, mas para todas as funções mesmo. As postas mesmo, as postas. Você está correto, Nino, são os postos mesmo, isso. Ela é 24 horas, tá? Os postos onde existe mais faltas, tá, Nino? É a parte de portaria, limpeza e vigia de ronda. Esses são os 3 postos mais utilizados, tá? Vamos dizer que o assistente lá, ele vem a faltar, né? Um assistente administrativo vem a faltar. Se eu colocar um outro assistente administrativo de imediato lá, ele vai saber fazer tudo o que ocorreu no dia anterior? Não vai. Então, como é que a gente faz isso? A gente coloca uma outra pessoa, né? Ou um administrador, ou um porteiro, ou um vigia, para que possa fazer alguma outra função ou ajudar, né, o gerente a fazer isso. O que não pode acontecer é faltar os dois, né? Faltar o gerente e faltar o assistente. Como o gerente é um cargo de liderança, né? Se ele tiver alguma falta, ele vai avisar antes o supervisor nosso, ele vai estar lá, né, resolvendo a situação e orientando, né, toda a parte de assistente. Né? Mas as maiores faltas, onde existem os maiores problemas, realmente é vigia, limpeza, principalmente, e portaria. Tá? Obrigado, Edson. Só completando mais a pergunta, Nino. Por favor. Alguns condomínios, na previsão orçamentária e no quadro de colaboradores,
costumam colocar lá, por exemplo, jardineiro, né, piscineiro, tal. Gente, não funciona, né? A nossa sugestão é que contrate prestadores de serviço desse ramo. Por quê? Porque o custo, por exemplo, de um jardineiro não vai conseguir fazer, né, todo o jardim do condomínio. E um custo desse homem aí, aproximadamente, é em torno de R$ 4.500. Isso, salário, benefícios, transporte, um dozeavos de 13º, um dozeavos de férias, alimentação, plano bem mais, e por aí vai, né? Então, o custo desse colaborador, multiplicando aí vezes 2, por exemplo, 2 pessoas, dá 9.000. Você contrata uma empresa menos do que isso. Então, sai mais barato e sai mais eficaz contratar uma empresa de fora, por exemplo, jardim, né, do que contratar, né, colaboradores para fazer esse serviço aí. E a mesma com piscina. Piscina tem que ter a competência de realmente um piscineiro que tenha uma pessoa respondendo daquilo ali, um químico que responde pela qualidade da água. Então, assim, eu poderia estar aqui falando para vocês, olha, a gente faz também, a gente, quanto mais colocar colaborador, é melhor para a gente, mas é bom a gente trabalhar com a verdade para que a gente depois não venha se queimar, né, no modo dito aí, futuramente. Perfeito, Edson. Tá? Mudando um pouco, né, o rumo da pergunta, sobre as notas fiscais que vocês emitem, por qual município ela é emitida, né, visto que isso pode impactar, né, diretamente no imposto, né, e encarecer também nossa cota condominial. Você falou que é uma empresa baiana, mas ela a solução em si ela está presente em mais 2 estados, se eu não me engano, Fortaleza e Vitória. Né? Se Isso. ela A gente tem, né? Como a gente tem condomínio lá em Camaçari, Lauro do Freitas, Mata de São João, a gente tem empresas, né, abertas, tanto em Salvador como Camaçari também, tá? Em Mata de São João, por aí vai. A gente tem empresa que a gente faça isso. O que a gente não pode deixar de fazer, Nino, é o ISS. A legislação é bem clara. O ISS, ele tem que ser, né, é um imposto onde tem que ser retido aonde é prestado o serviço, né? Então, a Prefeitura de Salvador ela vai ter o ISS dela aqui, tá? Isso aí indifere, né, para a gente. Isso não é o problema, né? A gente faz isso e todas essas comprovações, a gente não precisa nem o Conselho Fiscal ou o síndico pedir. A gente já manda isso dentro do balancete. Então, o pagamento é feito para a gente, até pegando o gancho aqui da pergunta da senhora Sônia, né? Ela pergunta aqui se os colaboradores, se é a gente que paga o salário trabalhista, é a gente que paga, tá? Então, a gente vai receber do condomínio, a gente, independente se o condomínio pagar ou não, a gente tem que honrar e cumprir, né, com o pagamento, né, desses colaboradores, né, e toda a parte de passivo trabalhista, senhora Sônia, é a gente que vai responder por isso. Então, hoje, nenhum condomínio desses 20 anos pagou conta de funcionário nosso. Nenhum. Nenhum condomínio pagou conta. Qualquer tipo de reclamação trabalhista, a gente vai honrar com esses colaboradores. Tá? Mais uma pergunta aqui, Nino, se você permitir, de seu Álvaro. O que acontece com os inadimplentes? Os valores são acumulados e os juros de redistribuição de dívidas? Não. Para isso, seu Álvaro, a gente tem que ter, né, um escritório de assessoria jurídica bem realmente ali cobrando todos os dias para que essa inadimplência não venha a crescer. Tá? E se vocês quiserem, existem alguns bancos aí, em alguns lugares que faz também a questão da receita garantida, né, que é aquele projeto de inadimplência zero. Nesse início, gente, eu sugiro que vocês façam a contratação de assessoria jurídica, né? Até porque a penalização é um pouco grande em alguns casos, né? Então, no início, sempre eu procuro dar um passo de cada vez, né, para depois vocês realmente sentirem. Se a inadimplência for muito grande, né, e aí a gente pensa com um plano B. Essa é só a nível de sugestão, tá? Show de bola. Edson, pessoal, eu estou perguntando aqui porque até agora ninguém levantou a mão para abrir aqui o Lívia, então, por favor, Lívia. Na verdade, eu vou aqui fazer coro, boa noite, né? Eu vou fazer coro a uma das vizinhas que perguntou ali em cima sobre o Reclame Aqui, sobre alguns lugares que a gente vê aí, né? As pessoas se expressando sobre a empresa, né? De vocês, Edson.
E aí ela traz no comentário dela, que vocês podem ver, mas eu gostaria também de saber a resposta para essa pergunta, não só para o Reclame Aqui, mas também eu vi no Google Reviews. E aí eu gostaria de saber sobre isso também. Maravilha. Lívia, eu sou bem tranquilo para responder dessa forma. Eu vou fazer até um comparativo aqui. Eu viajei agora, Lívia, eu fui agora com minha esposa para São Paulo, né? E aí a gente foi num restaurante e a gente foi muito bem atendido, Lívia, muito bem atendido. E aí, quando eu pedi a conta, eu pedi lá o garçom e falei, amigo, vocês têm algum controle aqui de pesquisa que a gente possa fazer? E aí ele se assustou com aquilo que eu falei. Se eu não fui bem atendido, quer que eu chame o gerente? Faltou alguma coisa? Eu disse, não, pelo contrário, eu quero fazer realmente, né, falar o quanto vocês me atenderam bem. Eu quero fazer quero colocar na pesquisa, né, uma melhoria. Eu coloco onde no Google alguma coisa. O que eu quero dizer com isso, Lívia? Eu tenho essa preocupação, mas como eu falei no início, Lívia, infelizmente, quando acontece qualquer tipo de problema, né, as pessoas, é muito mais fácil colocar lá. Mas, assim, o tempo-resposta nosso é muito grande. E, assim, se você verificar, tem coisas, muitas coisas, Lívia, eu falo isso com propriedade, realmente. Muitas coisas não é nem culpa nossa. Né? É alguma coisa que o síndico deixou de fazer, é alguma segunda via de boleto onde ela não pagou na data e a gente provou que ela recebeu no e-mail. Então, enfim, são casos que a gente tem que ver pontuais, caso a caso, para que a gente possa responder. Essa pergunta é muito complicada, porque enquanto você é maior, né, mais vai ter falando da gente. Então, por exemplo, o condomínio de vocês, Lívia, não vai o cuidado de ter um condomínio com 20 unidades, 30, 50 unidades, mas é um condomínio de 1.000 unidades. Então, assim, os problemas que irão aparecer é muito maior do que um condomínio menor, né? Então, é bem complexa esse nível de pergunta, mas eu quis fazer esse comparativo, Lívia, para que realmente, né, como é que as coisas são. É praticamente impossível você ter uma nota, né, máxima numa ferramenta dessa, porque isso é normal. Quando as pessoas se chateiam, ela tem que desabafar. E o modo de desabafo dela, de repente, é colocar numa rede social, é colocar no Google, é colocar no Reclame Aqui. Agora, se você perceber, né, quando a pessoa coloca lá no Instagram, a gente tem um setor de marketing, Lívia, para que a gente possa entrar em contato com essa empresa. Então, já no dia seguinte, 24 horas ou 48 horas no máximo, a gente entra em contato com a pessoa, pergunta o que houve, né, qual foi a dor dela, o que aconteceu, o que a gente pode melhorar, veja os feedbacks. Então, isso eu posso, inclusive, mostrar, né, à comunidade, prints disso, tirando, claro, o nome das pessoas, né, dessa resposta. Mas, Lívia, realmente bem complicado a gente gerir esse tipo de coisa. Eu imagino. Inclusive, me permitam até um momento, espaço. À vontade, amiga. Mas, na verdade, só para poder ajudar também a entender qual é o aspecto aqui, na verdade, o ponto de vista, né, que a gente também gostaria, no final, aí, com a pergunta também da vizinha. O que ela fala ali, por exemplo, queria entender melhor qual é o procedimento adotado pela administradora nesses casos e como vocês trabalham a resolução da causa do problema para evitar recorrências, no caso ali envolvendo cobranças e boletos. E, claro, como você disse, Edson, a gente tem a questão de que são ferramentas, né? As pessoas têm boca, falam o que quer, boca, dedos, né? Verdade. Ditam que elas bem entendem. Eu lembro também que durante a sua apresentação você falou que você tem aí já no portfólio de vocês, né? O atendimento a alguns outros empreendimentos que já tem aí por volta de 800 mil unidades. 900, já passamos dos 900, graças a Deus, aqui na Bahia. Em torno de Brasil, 2.200. Então, pegando nessa experiência aí que você traz, né? E aí o que ela até complementa ali, ó. Se tem algum tipo de saque, é uma dúvida, sabe por quê? Porque, quer queira, quer não, algumas pessoas, como você bem trouxe aí, né? E a gente já conversou algumas vezes antes, algumas pessoas têm experiência com condomínio, vivendo em condomínio, outras não. E aí é aquela coisa, vem a dúvida, vem um problema, quem a gente trata? Procura uma pessoa, né? Como é a solução de vocês? E para além da minha, isso que ela traz também. Sabe? É um combo de tudo. Perfeito. Não, perfeito. Entendi completamente, tá? Olha, além do app de vocês, vai ter lá, né, no app de vocês, onde vai ter Fale com a Administradora.
né? Você vai poder colocar na administradora. Também vai ter no site nosso, onde vai ter lá o saque, né? Esse saque ele já vai para o centro de atendimento nosso lá, onde vai ser direcionado, né, para o consultor de atendimento, para o executivo de relacionamento da carteira. Então, já assim que a pessoa colocar, como eu falei, o tempo-resposta é 24 horas, 48 horas. E tem um setor de marketing que cuida de rede social. Então, toda a parte de Instagram, se tiver algum tipo de problema, essa parte de Google, né, eles ficam de olho, né, já dão um retorno, né, para esse proprietário, para esse condômino, né, e já passa também, né, para o consultor de atendimento, ou até, em alguns casos, Lívia, até a gerência. Então, a gente tem esse setor dentro da empresa para que a gente possa solucionar. E assim, Lívia, só pegando um gancho da sua pergunta, e agradeço muito por isso também, que é super importante, eu vejo pelo contrário, algumas pessoas pensam o seguinte: poxa, Edson, como eu falei no início, vocês têm 900 condomínios aqui na Bahia, será que vai conseguir fazer uma boa administração aqui para o Encanto de Piatã? Gente, se a gente tem 900 condomínios, é porque, muito eu acredito que seja por mérito, porque se a gente fosse uma empresa muito ruim, a gente só tinha 50, 80, 100. Então, a gente se preparou para isso, nós temos uma boa estrutura para poder atender vocês. E como eu falei, eu não estou aqui, assim, quem tem o poder da escolha vão ser vocês no dia da votação. Vocês têm o poder da escolha, mas, gente, tomem muito cuidado. Eu vivo isso há 18 anos. Cuidado com almoço grátis, cuidado com valores, né? Tentem pegar essas propostas e avaliar como um todo. Valor preço, valor é muito bom, tem que ter peso 2, sim. Tem que ter, isso é uma das maiores coisas para contratação, mas não é só isso. Às vezes vocês contratam uma empresa um pouco mais barata e vocês vão pagar o mais caro lá na frente. Isso aconteceu agora há pouco. Eu não vou falar o nome dos condomínios, gente, até por respeito ao meu concorrente. Mas a gente já estudou, eu sou uma pessoa, Lívia, que eu estudo muito os meus concorrentes, e antes de eu entrar aqui nessa reunião com vocês, eu estudei o condomínio de vocês. Então, assim, quando você falou de alguns síndicos, a gente trabalha com 78 síndicos profissionais dentro da empresa. Eu já sei alguns síndicos aí que vocês fizeram entrevistas. Eu já tenho alguns nomes. Eu não vou falar um A, um B, um C, até porque senão não seria da minha parte, legal da minha parte, entende? Isso é uma coisa de avaliação de vocês. Mas, por exemplo, tem síndico que está concorrendo aí, né, onde essa comunidade ela escolheu uma empresa, ela não conseguiu fazer uma boa administração, e no primeiro mês ela já foi destituída, rescindido o contrato, e a gente entrou. E a gente está lá até hoje. E não foi um só condomínio, não, foram 2 condomínios. Inclusive, esse síndico está aí concorrendo com vocês. Né? Então, assim, a gente tem capacidade técnica para que a gente possa fazer. E você, muito repetitivo, nós não estamos trabalhando, o condomínio de vocês não é um condomínio de 100 unidades, é um condomínio de mais de 1.000 unidades. Então, tem que ter um plano de trabalho muito bem feito. E agradeço muito a sua pergunta, tá, Lívia? Imagina. E fique à vontade para perguntar mais, tá? Edson, sobre a questão das assembleias, como é que funciona com a solução? Eu andei pesquisando, né, como eu já informei aqui, você é a primeira representante de empresa que está aqui com a gente, né? Mas eu andei pesquisando um pouco isso, e aí eu queria saber um pouco de você, como é que funcionam as assembleias com a solução em si, por favor. Eu queria dar a cereja do bolo quando eu enviasse a proposta, entendeu, Nino? Para dar o que a gente vai poder oferecer para vocês, né? Mas vamos adiantar algumas coisas aqui. Tá, gente? As assembleias, todas as administradoras, ela cobram um percentual de assembleia. Esse percentual lá é o custo desse profissional, que ele vai com o carro dele, gasta gasolina, o tempo dele que é fora do horário lá, vai fazer a digitação da ata, né? E tem um valor a ser cobrado. Os meus concorrentes, que a gente estuda, que eu acabei de falar com a dona Lívia aqui, a maioria deles cobra ali meio salário mínimo para fazer isso, 500, 600, não. A nossa empresa, o valor dessa assembleia, ela é em torno de R$250 a cada 2 horas e R$100 a fração. Porém, né, a empresa vai fornecer algumas assembleias de cortesia para vocês. Né? Por exemplo, aí como vai ter a assembleia GO,
a gente vai estar dando aí, Nino, algumas assembleias, 2, 3 assembleias, que a gente vai fazer isso na negociação, para que vocês não tenham essa despesa aí conosco aí, tá bom? Toda a estrutura, Certo. Nino, toda a estrutura, se for online, a parte do Zoom, a gente não repassa isso, né? A gente tem 3 links de Zoom, por isso que eu te falei, Nino, se eu não marcar com antecedência, a gente não consegue fazer. Então, a assembleia, nossa reunião, melhor dizendo, estava marcada para amanhã, então já segurei meus links Zoom lá. Quando você falou hoje, eu disse, meu Deus, hoje ela não tem mais, já está tudo cheio, porque todos os dias tem assembleia lá na empresa, todos os dias. Mas, assim, a gente fazendo com antecedência, a gente vai marcar, então, se for online, não vai ser repassado esse Zoom para vocês, nunca esse Zoom, né? Somente mesmo a secretária de Assembleia, mas isso só depois que as cortesias que a gente der finalizarem, vamos dizer assim. Show de bola. E a questão também do despachante, né? Como é que funciona também para essa questão de assembleia, por favor? Mesma coisa, tá, Nino? O despachante, ele não é cobrado, não é um valor que é cobrado para ele, é um valor realmente só da taxa de deslocamento. Tá? Então, esse colaborador ele vai estar usando ali o combustível dele, vai estar usando o tempo dele lá, brigando no cartório, ele vai 1, 2, 3 vezes, e tem um valor lá. Se eu salvo engano, eu acredito, não vou te dar certeza agora, Nino, mas é em torno de mais ou menos R$ 150, R$ 160. É o valor realmente mesmo do custo dele de deslocamento, né, de ele buscar, de cartório, disso tudo aí, tá? Entregar a ata registrada. A gente, como eu não tenho como tirar, Nino, né, o nosso executivo ou o nosso courier lá, o office boy, para fazer esse serviço, porque senão ele vai acabar, né, não fazendo, né, as demandas dele atual. Então, esse despachante que trabalha com a gente desde a outra empresa de Adelmo, então ele já tem mais de 20 anos conosco, e já com a Adelmo mais de 10, e ele é uma pessoa de extrema confiança, ele já faz todo esse tipo de serviço, tá? Show de bola. Ainda sobre isso, a Marcele Ferreira, ela tem uma pergunta parecida, né, dentro desse tema ainda, que ela pergunta qual o cartório que você geralmente registram as atas? Vamos lá. Boa pergunta. O cartório não existe um cartório específico para ata. Existe o cartório onde você tem que registrar a ata, tá? Não é qualquer cartório. Então, se o cartório de vocês é o sexto, é o segundo, é o terceiro, vai ser naquele cartório que a gente vai ter que registrar. Não é a gente que escolhe, é a região que determina, tá? E é uma diferença muito grande aí, Nino. Para convenção e regimento interno, você registra esse documento no cartório de imóveis, tá? Para você registrar uma ata, você tem que registrar no cartório de títulos e documentos. Então, a gente vai ver o cartório da região de vocês, aí de Piatã, e vai ser feito o registro naquele cartório. E os valores não mudam, é o mesmo, aquele idade é o mesmo, né? Os valores é fixado aí, de qualquer cartório. Opa, aí, ó. Essas coisas a gente tem aqui, tem que divulgar também. O seu Janderson falou que é atualmente proprietário, condomínio administrado. Seu Janderson, muito obrigado, porque a gente estava brincando aqui, né? Brincando sério, né? Falando que com o pessoal é muito mais fácil reclamar da empresa do que falar um elogio. E eu procuro sempre assim, quando eu sou bem correspondido, eu dei o exemplo aí do restaurante, né? Eu costumo sempre falar bem também. Então, assim, de antemão, quero agradecer aí, tá? As palavras do senhor aí. Pessoal, Olha, alguém só para deixar bem claro aqui, desculpa, é uma dúvida aqui ainda da parte de cartório aqui, ó. Senhora Marcele Ferreira, então você registra em cartório de imóveis? Não, senhora Marcele. Depende muito. Se for convenção, é cartório de imóveis. Se for ata, é títulos e documentos, tá? E não é a gente que estabelece, né? É a região que estabelece ali. Então, vai ser registrado no cartório que for. A única forma de a gente registrar uma ata de assembleia no cartório de imóveis é se a ata for redigida pelo próprio cartório, tá? Que aí é feito por um cartório de imóveis, é um preposto do próprio cartório, ele faz essa ata, registro no cartório de imóveis, mas depois
você tem que, mesmo assim, registrar essa ata também no cartório de títulos e documentos, tá bom? Deu para entender? Caso do contrato, quanto tempo mínimo de contrato? Boa pergunta, Tassiele. Nosso contrato aqui, gente, ele é de 12 meses, porém, né, esses 12 meses, se o cliente nosso, ele quiser aí, antes desse prazo de 12 meses, com aviso prévio de 30 dias, ele pode rescindir o contrato, não tem problema. Então, vamos lá. O contrato é de 12 meses, e 6 meses, tudo que Edson falou aqui, não está nada acontecendo no Encanto Expiatantes. Deixa eu bater na madeira 10 vezes aqui. Mas vamos dizer que em 6 meses não venha, não tem problema. O síndico vai mandar a carta para a gente com 30 dias. A gente não tem aquele contrato de multa contratual, que a gente não gosta desse contrato que é para segurar o cliente. A gente tem que mostrar todo mês trabalho para que a gente possa ficar, tá? Tem uma outra pergunta aqui. Carência, então dependerá do local para saber se vai ser primeiro ou segundo. Isso, vai depender. Eu posso pegar aqui, senhora Marcela, amanhã passo para o seu Nino qual é o cartório da região. Aí ele divulga para a senhora aí e para o grupo também qual é o cartório da região para fazer esse registro, tá? Perfeito. Mais alguém aqui, gente? Chegando aqui no limite de tempo, né? Que é 9 horas. O que a empresa de vocês não cobre? Não cobre. Se eu puder ser um pouquinho, assim, pode falar até em áudio, se eu quiser, mais fechado, né, a parte. Então, assim, eu acho que eu conseguiria responder melhor. Mas, assim, toda a parte de facility, terceirização de mão de obra, toda a parte de controladoria, né, que é a parte financeira, contábil, tributária, administrativa, atendimento, a gente vai estar fazendo para vocês, tá bom? Seu Edson, qual o seu plano de trabalho para o Encanto Piatã? Pronto, dona Sônia, é isso que a gente falou aqui, né? Vamos montar um plano de trabalho, porque é isso que eu defendo também. Não é só a gente apresentar ali a quantidade de homens, valor e a proposta de administração. Também discordo totalmente e concordo completamente com a senhora. A gente tem que ter um plano de trabalho, esse plano de trabalho vai ser feito junto com a proposta, tá? A gente tem que entender o condomínio, recebi o book hoje para o seu Nino, já dei uma pincelada ali nele, a gente vou estar vendo com a equipe lá novamente, e a gente vai estar demonstrando, né, esse plano de trabalho aí para vocês aí, juntamente com a proposta, tá? Nada. Ó, seu Álvaro fez uma pergunta aqui. Ó, essa pergunta aqui, eu vou pegar até um gancho aqui do seu Álvaro, tá, gente? Vamos lá. O Código Civil, pode ser que tenha algum advogado aqui, ele obriga o condomínio constituído a ser feito um seguro, tá? Então, assim que o síndico for eleito, a gente já vai fazer, né, os orçamentos de seguro para que esse seguro das áreas comuns, né, não só para câmeras, né, mas para qualquer tipo de... Quebrou um vidro, quebrou uma chave, teve uma tubulação quebrada. Então, a legislação informa que é obrigatório o condomínio constituir seguro, tá? Então, isso vai ser feito, isso já está na nossa checklist, né, de quando o condomínio de implantação entra, então, o pessoal da implantação vai estar fazendo isso aí, tá, seu Álvaro? Só pegando um gancho da pergunta do seu Álvaro, a nossa empresa também tem um seguro próprio, tá? Um seguro próprio civil, né? Vamos dizer aí, vou bater mais uma vez aqui, mais 30 vezes na madeira da minha cadeira aqui, mas vamos dizer que a empresa tem algum problema aí que não pagou alguma coisa do condomínio. E aí o condomínio vai poder, né, acionar, a gente vai poder acionar o nosso seguro e fazer esse tipo de reembolso, vamos dizer. Então, a gente tem um seguro também alto, né? Acho que é 1 milhão o nosso seguro, para esses problemas aí, e a gente porque tem que ter, mas também nunca utilizou, né? Para que venha a ter qualquer tipo de problema, tá, gente?
e ampla, é isso, por se tratar condomínio grande, fundamental que tenha manutenção de condomínio. Vocês fazem com certeza absoluta, Ian, tá? Num condomínio desse porte, que é diferente daquele exemplo que eu falei do jardineiro, do piscineiro. Esse manutencista, ele tem que ter dentro do condomínio, né? Porque mesmo assim, ó, vou dar um exemplo aqui bem rapidinho para vocês. Ó, quando você compra um carro novo, aí a pessoa fala assim: ah, o carro é novo, não vai quebrar. Não vai quebrar se você fizer, se você fizer as manutenções periódicas dele. Quando você compra um carro, com 10 mil quilômetros rodados, você tem que trocar o óleo dele, o filtro de óleo dele. A mesma coisa com o condomínio. Mesmo a tenda dando a garantia, né? Mas quando tiver aquele motor daquele portão lá, por exemplo, você tem que fazer lá as manutenções dele com a empresa, e é necessário ter também um manutencista dentro lá. Porque imagine, gente, vamos lá, teve algum problema lá elétrico no condomínio, faltou uma luz. Você vai esperar a empresa chegar e resolver? Não, então você tem que ter um manutencista para que esse condomínio venha atender isso, e tem que ter também uma empresa de manutenção para que venha também, né, fazer a manutenção desses equipamentos, porque senão a garantia não vai cobrir. Obrigado pela pergunta, hein? Excelente pergunta, tá? Edson e a todos, né, que estiveram aqui presentes, eu agradeço, né, Edson, muito obrigado aí pelo seu tempo, pelo seu esclarecimento, né, pela sua apresentação e resposta aqui do pessoal, e eu espero, né, independente do resultado que a gente tem aqui no final de todo esse processo, né, que você e a solução tenham bastante sucesso, tá bom? Muito obrigado a Poxa, todos aí. muito obrigado, Nino. Quero agradecer a todo mundo. E, assim, eu gostaria muito de, na próxima oportunidade, né, se houver, eu sei que é difícil, mas se houver, eu tiver essa oportunidade de explicar esse planejamento de trabalho nosso, juntamente com esses valores, eu acho que é interessantíssimo a gente poder explicar, porque um simples papel, às vezes, as pessoas podem ter um pouquinho de dificuldade de entender. Então, seria muito legal eu poder explicar isso também. E volto aqui, né? Se vocês quiserem, um grupo aí, 3, 4, 5 colaboradores, né, quiser fazer uma visita lá na empresa, né, e tomar um café, assim, vão ser muito bem recebidos, e vai ver como é que é a nossa rotina diária, o nosso trabalho diário lá que a gente faz com muito amor aí para nossos clientes aí. Obrigado. Álvaro, a votação quem decide é o dia, né, da AGI é a tenda, então a gente não tem ainda essas datas, né? Então é bem próximo à entrega das chaves. Inclusive, ó, Nino, na hora da votação da tenda lá, eu só vou ter 3 minutos, não vou falar nada, gente. Então a gente tem que decidir antes aqui, tá? Porque lá na tenda eu só vou falar: gente, boa noite. Tudo que a gente falou aqui, eu espero que estejam cumpridos, e peço o voto de vocês, porque não dá para falar nada. E outra coisa interessante também, o que a gente aqui acordar, gente, de taxa de condomínio, de quantitativo, é o que vai ser feito. Que às vezes a tenda, ela coloca lá, ela ingessa o quantitativo de funcionários, a gente coloca, por exemplo, 20 funcionários, a tenda vai lá e coloca 30. Aí vocês vão ter que fazer esses 30 funcionários lá, mas a gente, na mesma semana, a gente chama uma assembleia para readequação de taxa e aprovar o que a gente combinou aqui nas nossas reuniões, tá bom? É justamente dessa isso. forma. Justamente tá bom? Isso, Edson. Tá certo? Então, Mas, tá bom. então, Agradeço obrigado. mais uma vez. Deus abençoe todo mundo aí, tá? A família de vocês. Amém. Tenham uma excelente noite de descanso e uma boa sexta-feira amanhã. Forte E abraço a todos. eu avisei no grupo, Edson, mas eu quero publicamente aqui reafirmar isso, né? Porque essa entrevista não estava agendada para hoje, né? A gente teve um contratempo com outro candidato e você prontamente esteve aqui, né, para antecipar essa entrevista, né, e esclarecer os fatos aqui para a gente. Então, muito obrigado também por isso, tá bom? À disposição sempre, amigo. Conte com a gente. Esse é o nosso lema, nosso dever. Forte abraço. Valeu. A todos. Boa noite aí, Um abraço, gente. Tchau, tchau. Boa noite a todos. Tchau, tchau.